Oi, gente, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Luá, eu sou psicóloga, faço parte do conselho como conselheira e da comissão de psicologia e assistência social. Eu sou uma mulher parda, de 1,61 m, cabelo castanho, olho castanho. Estou com a blusa da nossa gestão, que a manga é bordô e ela é cinza. E hoje a gente vai falar agora um pouquinho, conversar sobre as organizações civis. E aí a gente tem os dois palestrantes que vieram compartilhar o conhecimento deles com a gente. O currículo deles é extenso, muito bonito. Eu tive um trabalho para selecionar algumas partes só. Depois eles vão se apresentar melhor, tá? Tem o Henrique Costa Brojato, isso. Ele é psicólogo, mestre em educação pela PUC, membro do grupo Aprendizagem e Conhecimento na Formação Continuada da PUC, atua nos temas de psicologia escolar, psicologia social, saúde mental, formação de professores e aprendizagem. E a gente também tem a Juliana Fiorotti aqui com a gente. Ela é mestre em psicologia pela UFSC e está fazendo doutorado pela UFSC também. E ela tem algumas experiências em projetos de extensão, que daí ela vai apresentar para a gente também. E eu vou passar a palavra para o Henrique e depois ele já vai passar para a Juliana também. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vou fazer minha descrição. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, barba, estou de camisa azul e tenho aproximadamente 1,89 m de altura, né? É um imenso prazer estar aqui com vocês, agradecer, né, o CRP 12 por esse convite para falar de um tema que é tão caro, né, tão importante e que as falas que já aconteceram aqui no evento têm trazido, né? O quanto nós temos enquanto ciência, né, psicologia enquanto ciência e profissão, ainda avançar na construção de práticas e de saberes que estejam alicerçados em algo que possa trazer contribuição para a realidade brasileira. Afinal de contas, qual é a realidade brasileira? É a realidade da desigualdade social, é a realidade de algo que é estrutural, que é pautado em diversas violências cotidianas, né, como foi trazido ali na primeira mesa, e que nos chama, né, enquanto psicólogas, psicólogos, a um compromisso social, né? Acho que a gente já discutiu bastante isso. E nessa mesa trazer o tema, né, da atuação da psicóloga, do psicólogo nas OSCs, né, nas organizações da sociedade civil, brincávamos aqui, né? Será que é um tema que chama atenção? Como é que as pessoas escutam isso também, né? Como é que a gente pensa a questão da atuação nas OSCs, inclusive em contextos em que a gente está escutando que muitos desses contextos de atuação das OSCs são também contextos que soam como uma certa precarização do SUAS, né? A gente tem alguns contextos que trazem severas críticas a esse nível de atuação, mas, por outro lado, também nós temos visto que meu primeiro emprego como psicólogo, por exemplo, foi uma organização da sociedade civil, lá na zona leste de São Paulo, né, da capital de São Paulo, onde eu pude, de certa maneira, me aproximar dessa atuação do SUAS, me reconhecer enquanto trabalhador do SUAS, né, enquanto psicólogo, nesse contexto, né? Então, trazer essa fala sobre as OSCs, eu trago 3 níveis primeiro para a gente conversar, né? Tensões. Então, a primeira questão, né, eu gosto de trazer questões, né, porque esses eventos geralmente não trazem respostas mesmo, não é o objetivo dele, né? Mas, primeiro, né, quando a gente fala desse tema, o que geralmente surge são as tensões, né? Então, o que constitui essa praxis psi no campo da assistência social? O que constitui o nosso fazer psi? Quando a gente fala de fazer, quando a gente fala de praxis, né? Praxis, uma prática que é pensada. Como é que isso se estrutura, né, nesse contexto atual de políticas públicas, mas principalmente quando a gente fala dessa atuação no contexto da assistência social? Uma segunda dimensão são os conflitos, né? Quando a gente fala da assistência social nesse contexto das OSCs, a gente traz, então, alguns conflitos no nível, por exemplo, né, de práticas de proteção social, OSCs e SUAS. Então, como se reconhece o locus OSC na praxis psi no campo da assistência social? Então, vejo que a gente vai vendo algumas camadas, né, que precisam ser lidas para a gente entender o que constitui essa prática.
E, por fim, né, apesar ou com tensões e conflitos, a gente tem um nível de potencialidade. E potencialidade aqui num nível mesmo daquilo que pode vir a ser, né? Isso que pode vir a ser, geralmente está vinculado a algumas questões, como, por exemplo, ancoragens, né? Uma pedagogia problematizadora, ou até mesmo um nível de pesquisação. Então, uma outra questão. De que forma a gente pode avançar nesse compromisso social diante dessa indissociabilidade entre teoria e prática? Na primeira mesa, houve uma fala muito interessante sobre a questão da dimensão ontológica e dessa ontologia que fundamenta uma epistemologia que, de certa maneira, conversa com aquilo que a gente faz. Então, de que ontologia é essa que a gente está falando, afinal de contas, né? E como que essa potencialidade precisa também estar ancorada numa lógica também que olha para essa ontologia do sujeito social, né, a partir dessa realidade brasileira, né? Então, no nível da atenção, né, a gente tem, enquanto profissão, né, mais recentemente, algumas normativas, subsídios, né, de atuação. E um deles, por exemplo, né, que é da questão da referência de atuação de psicólogos no CRAS, né, que foi atualizado, inclusive, né, tá em 2021 a gente teve uma última atualização, mas que traz justamente essa questão, né? A atuação profissional de psicólogas e psicólogos nas políticas públicas está orientada para o rompimento de padrões normativos de opressão da diversidade humana. Aqui a gente já tem um ponto, né? Se a gente vai atuar na assistência social, seja uma OSC, seja no poder público, né, independente desse contexto, a gente está, então, atuando numa direção, né, com direcionamento, com ponto de partida, que é de uma tentativa ou atuação que de certa maneira, rompa com padrões normativos de opressão, de violência, né? Aqui a gente já tem um compromisso colocado já de antemão, né, propiciando que sujeitos e grupos populacionais possam, por meio da participação social, acabamos de falar aqui, né, na mesa anterior, que aconteceu aqui nessa sala, construir outros dispositivos de subjetivação. E aí, uma reflexão, né, quando a gente fala desde a formação inicial da psicóloga, do psicólogo, e também falamos desse contexto até de formação continuada quando a gente já está trabalhando, né? Quais são os contextos, ou como que o nosso currículo, ou como que essas falas que acontecem, essas enunciações, essas narrativas dentro de sala de aula, trazem isso à tona? Como é que a gente está falando, então, dessas tensões e como é que a gente está se preparando para lidar com essas tensões que o psicólogo vai ter que enfrentar nesse cotidiano, né, tão complexo? E um segundo ponto, né, que a psicologia na assistência social ocorre pela construção de um trabalho que é comunitário. E quando a gente fala da psicologia e compromisso social, a gente vai falar justamente da dimensão da psicologia social e comunitária, né, que ali na década de 80 ganha grande força, e que nós, então, hoje, em 2024, temos também esse compromisso de dar continuidade a essas práticas de compromisso social, a partir, claro, daquilo que a gente está vivenciando hoje, enquanto limitação, ou enquanto aquilo que é uma tentativa de limitação, que a Simone trazia na fala dela, né, de forma muito intencional. Às vezes vão tentar nos calar, mas quais são as nossas estratégias também de enfrentamento desses silenciamentos, né? E aí eu trago uma pesquisa, né, da Luane Neves Santos, de um livro bem interessante, inclusive, né, sobre a questão da prática da psicologia social, da editora Cortez. Ela fala especificamente do CRAS, né? E ela traz algumas categorias sobre como compreender, né, essa atuação, ou a partir da fala de profissionais da psicologia no CRAS, como que essas tensões se manifestam, né? Elas se manifestam a partir de hipóteses explicativas sobre a desigualdade social. Elas se manifestam a partir de discursos sobre esse enfrentamento da desigualdade social. Se manifestam a partir dessa dicotomia entre o que é social e o que é psicológico. E se a gente, né, ler todos aqueles autores, Silvia Alane, por exemplo, né, por excelência, vai questionar essa dicotomia. Existe dicotomia? Não, toda a psicologia é social. E essa questão também vai, no outro ponto, trazer essa questão da atuação do CRAS frente à concretude da desigualdade social. Que aí nós, enquanto profissionais, estamos cotidianamente lidando com situações que, inclusive, às vezes dizem o contrário daquilo que a gente está querendo alcançar. Quando a gente fala de uma superação de situações de violência, o CRAS, no território que vocês estão, onde vocês atuam, está dando condições para essas superações? Você se vê, e aí eu acho uma questão, né, de identidade profissional, você se vê atuando com o que você faz, né, a partir dessa perspectiva de superação?
o despreparo das psicólogas para atuar na assistência social básica, né? E aí, voltando para o meu primeiro emprego, né? Me formei, passei no processo seletivo para trabalhar numa organização social dentro de um CREAS, em São Paulo. Nunca tinha ouvido falar de CREAS nos 5 anos de formação. O que eu escutei de psicologia social estava muito vinculado a uma psicologia social também norte-americana, né, de uma perspectiva mais cognitivista, que trazia ali uma questão de pequenos grupos e como você pensa as variáveis que influenciam aquele grupo. E aí meu estágio estava muito vinculado à escola ou clínica. Então vejam, né, o que eu faço então? E aquela famosa questão, isso é psicologia, o que eu estou fazendo aqui? Né? Nessa pesquisa fica muito evidente essa fala das psicólogas, né? E por fim, essa má-fé institucional que as profissionais trazem enquanto um desafio, que é entender que por mais que a gente tenha um discurso que quer fazer algo de superação, muitas vezes essa má-fé se manifesta a partir de péssimas condições de trabalho, né? A partir de assédios, a partir de situações que aviltam a psicologia enquanto ciência, profissão, e principalmente nós enquanto trabalhadores, trabalhadoras dessa política tão importante, né? E essas tensões, claro, trazem alguns conflitos. Então, um relatório recente que saiu sobre as organizações da sociedade civil traz essa definição, né? Então, quando a gente fala de OSCs, a gente está falando de uma possibilidade de dinamização da sociedade civil nas democracias contemporâneas. As OSCs, as organizações da sociedade civil, têm um papel central na diversificação das instâncias associativas, participativas e deliberativas. Ao mesmo tempo, e isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, elas também são vistas enquanto parceiras estratégicas do Estado na oferta de bens e serviços. Depois eu vou falar de um dos causos que eu vou trazer, tem a ver, inclusive, com essa tensão, né? Isso nos leva a pensar, por exemplo, na mercantilização e burocratização da sociedade, né, a partir dessa lógica da sociedade civil, mas também que essas OSCs são quem desempenham esse papel crucial para a capilaridade das políticas públicas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem e milita, né, e traz essa discussão sobre a importância do poder público, a gente vê que é por meio das OSCs que a gente geralmente consegue chegar no território, em territórios principalmente muito afastados, como é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, que eu vou falar um pouco para vocês como é que funciona, né? Então, tudo isso nos traz questões, né? Quem é a psicóloga? Quem é esse profissional que está atuando? Existem alguns desencontros, né, entre aquilo que a OSCE, o Código de Ética e os Direitos Humanos dizem, né? Falávamos muito de muitas organizações, por exemplo, de cunho religioso. Essas organizações, por exemplo, se veem enquanto suas, se veem realmente enquanto instituições que estão cumprindo ou né, efetivando uma política pública. Isso não só na assistência social, isso na saúde também, na educação, né, e tantas outras políticas. Distanciamentos entre organizações e a rede socioassistencial. Então, muitas vezes, a organização se fecha dentro de si e não dialoga com o território. E faz os encaminhamentos ali mesmo. E resolve as coisas dentro de casa. Mas qual que é o impacto disso quando a gente fala de uma política que é territorial, né? E, por fim, né, práticas que sempre alicerçadas nos princípios promulgados no SUAS, né? Como, por exemplo, a dupla violação. Quantas vezes a gente tem situações em que um usuário da assistência social chega para nós depois de ter passado por 5, 6 pessoas, e essas 5, 6 pessoas, não é aqui, vai para lá, não, vai para lá, e aí chega até que você consegue finalmente escutar aquela situação e se posicionar, né? Então a gente tem uma questão aqui, né? As organizações, gente, queira ou não queira, elas representam o SUAS, né? Elas representam o SUAS. E a psicologia, então, nesses contextos, ela precisa também ser um trabalho ético, pautada no quê? No cuidado. Uma ética do cuidado. Que cuidado é esse, né? É um cuidado romantizado? É um cuidado... Não, é uma ética do cuidado, é aquela ética que a gente fala, como falou de manhã, numa escuta. De que essa escuta pode, de certa maneira, nos permitir avançar enquanto profissionais nesses contextos, né? Então, diante desse cenário, né, de tensões e conflitos, eu trago aqui uma questão. Uma não, 4. 4 experiências de 4 lugares que eu passei enquanto profissional e que, de certa maneira, trazem um pouco desse esperançar que tanto também foi falado, né, na primeira fala ali da Simone, né? Então, eu vou trazer aqui uma fala sobre o NPJ Guaianazes
e uma experiência de rede intersetorial. Uma segunda experiência, que é no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, chamado Irmão Justino, né, que é da organização do Marista. Uma terceira experiência do projeto Média Complexidade, que era um projeto bem interessante que atuava com adolescentes. Inclusive, essas artes que vocês estão vendo era desse projeto. Depois eu mostro um pouquinho para vocês. E que, infelizmente, ele teve que ser descontinuado. E uma quarta experiência que é num nível mais de gestão e que, sim, psicólogos precisam também estar nesses espaços de gestão desses processos, né? E como que a gente, enquanto gestão, pode olhar para essas questões de monitoramento. Então, quando a gente vai lá para o NPJ Guaianazes, primeira tensão, primeiro conflito. Em São Paulo, nessa época, em 2013, a gente tinha uma equipe de uma organização da sociedade civil que executava o PAEF no CREAS. Sim. O rosto de vocês é isso mesmo. Eu fui contratado, eu era psicólogo dentro de um serviço chamado NPJ, que ficava lotado dentro do CREAS, e a gente que fazia as visitas dos domiciliares, os grupos, os atendimentos, constituía ali, né, todos os encaminhamentos necessários, e aquilo que a gente fazia enquanto organização era repassado para o poder público que ficava no andar de cima, né, aí as arquiteturas também vão dizendo um pouco as coisas, no andar de cima, e tudo que a gente fazia, a gente mandava para eles para que eles pudessem desdobrar. Então, o juiz solicitou lá que a gente fizesse visita cumpra-se em 15 dias, a gente ia lá, fazia essa visita ou não, dependendo da situação, né? E depois tudo que a gente escrevia passava pelo poder público para poder... Então, vejam, já não está muito certo uma OSC dentro do CREAS executando esse tipo de atuação. Aí ainda tem esses conflitos dentro do serviço, né? Mas vejam, dentro desse contexto, a gente teve lá em São Paulo a forma de implantar os CREAS num contexto tão complexo do ponto de vista de proteção social, e que para vocês terem uma ideia, a gente tinha todas as organizações ali funcionando, e tudo que a gente encaminhava, geralmente, era para uma outra OSC. Então, vamos pensar, medida socioeducativa não acontecia dentro do CREAS. Medida socioeducativa acontecia num outro serviço que também era uma OSC que fazia. Acolhimentos, né, acho que a grande maioria, né, são de organizações. A gente tinha um serviço que era como se fosse o CRAS na ausência do CRAS. E é interessante porque quando a gente lê a Luana, né, lê também o CREPOP, o CRAS é a presença do Estado no território, vamos pensar assim. Mas e quando o Estado está fora do território? Lá em São Paulo tem um serviço chamado SASF, que também é uma organização que realiza de acompanhamento das famílias daquele contexto na proteção básica. Então vejam que, né, a grande parte dos serviços tinham essa característica. Só que lá, nesse contexto, né, a gente tinha várias tensões e uma população, nada mais, nada menos, de que a gente atendia Guaianazes e Lajeado. Deixa eu só mostrar o mapa para vocês, de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia aqui, o mapa do lado direito, né, de São Paulo. Zona Leste, naquela região ali, onde está tudo meio vermelhinho. Vocês estão vendo? Guaianazes e Lajeado está... É um dos últimos bairros ali do extremo leste da cidade de São Paulo, e que, de certa maneira, mostram ali indicadores de vulnerabilidade muito complexos. Voltando aqui, em Guaianazes, 165 mil pessoas e no Lajeado, mais 185. 2 bairros, tá? 2 bairros que tinham essa realidade. E era um CREAS com essa configuração atendendo esses 2 bairros, nesse contexto. Então vejam, né? É do campo do impossível, né? É do campo do impossível. Freud já dizia, né? Psicanalizar, governar, educar e talvez ser técnico do CREAS nesse contexto, né? É do campo do impossível, né? Só que quando a gente falava dessas tensões, enfim, nós, enquanto trabalhadores, tentávamos nos organizar. E lá tinha uma iniciativa muito interessante, né? Que era justamente, eu trago aqui enquanto inédito viável. O que é o inédito viável para o Paulo Freire, né? É aquilo que, de certa maneira, nós, dentro do contexto de educação popular, acreditamos que é aquilo que pode nos, né, encaminhar para uma outra possível sociedade. Então, o inédito viável nesse contexto foi a articulação da rede intersetorial, onde a gente fazia reuniões mensais
e isso impactava nas discussões de caso e nas visitas conjuntas entre políticas públicas. E acho que essa foi uma prática muito bacana e que ajudava a gente nesse contexto tão complexo, né, e de impossibilidades, a ter um respiro e esperançar minimamente com esse contexto tão desafiador, né. Um segundo ponto que eu trago é o serviço de convivência Irmão Justino, que também lá naquele mapa de São Paulo fica um pouquinho para cima de Guaianazes e Lajeado, mas é na mesma região, ali mais extremo leste da cidade de São Paulo, onde eu nasci, inclusive. Ali a gente tem o bairro União de Vila Nova, esse serviço de convivência está dentro do bairro União de Vila Nova, mas que também é chamado de Vila Pantanal. Por que Pantanal? Porque era um contexto que, quando chovia, ficava toda inundada porque o rio enchia. Então, assim, toda vez que tinha algum tipo de chuva, as famílias perdiam muitos seus móveis, né? Enfim, a gente tinha sempre alguma situação ali de desastre acontecendo quando chovia. E só nesse bairro de São Miguel Paulista nós temos também mais 32 mil habitantes. Em União de Vila Nova, 32 mil habitantes. A meta do serviço de convivência ali é de 200 atendimentos. A gente tinha, e o serviço atendia de 6 a 15 anos. Tinha esse serviço de convivência e também tinha um outro que era o NUA, um outro serviço de convivência, que também tinha uma meta de aproximadamente 80, 90 atendimentos. Num território que tem 32 mil habitantes, nós tínhamos 2 serviços de convivência para atender essa faixa etária. A gente tinha uma demanda reprimida de pessoas que iam lá fazer a cadastro e não conseguiam vaga de aproximadamente 450 crianças e adolescentes. Então, também é um contexto super complexo. Lá, diferente de Guaianazes e Lajeado, a rede não estava articulada. Quem foi que articulou essa rede? O serviço de convivência. Não era responsabilidade do serviço de convivência. Devia ter vindo por outra situação, a escola deveria estar mais à frente disso. Mas a gente vendo lá a fragilidade na verdade, fragilidade do diálogo, não existia diálogo entre os serviços. A gente começou um trabalho que dentro de 6 meses a gente conseguiu avançar para uma rede minimamente estruturada para fazer esses acompanhamentos de forma mais conjunta, inclusive para pressionar o poder público sobre essa demanda reprimida. A gente precisa de mais um serviço de convivência. Vai ser mais uma organização, vai ser direto, enfim, né? Uma outra experiência interessante, né, no campo das organizações é o projeto Média Complexidade. E aí esse projeto, que na verdade o nome fantasia era Propulsão, acontecia lá na cidade de Curitiba, né, perto da PUC Paraná, e era um serviço que atendia adolescentes entre 14 e 17 anos em situação de uso problemático de álcool e outras drogas. E a gente recebia adolescentes de Curitiba e região metropolitana, então não tinha ali um atendimento específico do território, mas a gente atendia toda essa população. E o interessante disso é que era um serviço complementar à rede. Nós, de certa maneira, atuávamos numa perspectiva de escuta e de reinserção social. Só que muitas vezes começou a chegar para a gente documentos do Poder Judiciário para a gente acolher o adolescente e não chegava no CAPS. Então aqui a gente já tem uma questão, mais uma tensão, né? Como é que a gente entende essa atuação da organização da sociedade civil e como é que o judiciário lê, inclusive, esses movimentos para a gente entender para onde que vai ser encaminhado o caso. Tem que ir para o CAPS. Nós éramos complementares à rede, né? E aí tinha algumas frases bastante emblemáticas, assim, né? Como, por exemplo, escuta um diálogo com algum acolhimento, né? Mas vocês podem substituir o CAPS, porque ele não gosta do CAPS, ele gosta de vocês. Então, vocês podem... Eu falei, não pode, né? A gente precisa trabalhar junto, enfim. E isso porque a nossa compreensão é que nós éramos aqui um serviço do SUAS. Percebe? Os profissionais precisam se ver também nesse lugar. Porque a gente poderia, por boa vontade, assumir esse lugar, mas não era o que, de certa maneira, era necessário naquele momento, né? E outra frase interessantíssima, né, de um adolescente que falou: Henrique, quero que meus filhos estudem aqui no Propulsão. Porque eles gostavam tanto do serviço que não lembravam que aquele serviço era para adolescentes que faziam uso problemático de álcool e outras drogas, né? Eles queriam colocar também os filhos aí para estudar no Propulsão, né? E ali a gente percebeu que a discussão ali era sobre redução de danos, adolescência e uso de álcool e drogas. Esse era o nosso tema principal. E ali naquela rede a gente percebia o quê? Quando o encaminhamento chegava, a gente sempre estava atravessado por algum tipo de intoxicação do discurso.
vocês estão trabalhando ali no CRAS, no CREAS, nos serviços, né, estudantes também. Quando começa a falar de drogas, para onde que o discurso vai, geralmente? Né? Segurança pública, por exemplo. Quando a gente, e aí tem alguns autores bem interessantes, né, da sociologia, enfim, que traz, inclusive, a ideia de desvio de conduta. Né? Mas quando a gente fala de drogas no contexto de discussão em rede, quando a gente fala de drogas, existe uma intoxicação do discurso ao ponto de a gente não saber mais o que fazer. Era incrível. Um adolescente com os mesmos problemas de comportamento, enfim, que não fazia uso problemático de drogas, a gente conseguia encontrar caminhos, tal, mas quando entrava o objeto droga na discussão, parece que a gente se perdia. Assim, né? Então, e vendo isso acontecer, o serviço é criado e a gente entendeu ali 2 caminhos interessantíssimos. Primeiro, formação em rede. Né? Na outra roda, teve uma fala sobre a importância da formação em rede entre profissionais de uma certa região. Aqui também, a gente identificou, gente, toda vez que a gente fala de questão de droga, o pessoal não sabe o que fazer. Vamos fazer um seminário? E aí fizemos um seminário. Esse seminário teve 10 edições, infelizmente essa unidade encerrou as atividades, né? Mas o último, inclusive, o tema era a reinserção social de adolescentes em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas e sua interface com a educação. Como que a gente discute todas essas questões e trazendo a rede para a discussão, trazendo a universidade para a discussão, trazendo todos esses atores que, né, de certa maneira, perpassam esse atendimento. Além dos seminários, a gente também tinha uma metodologia que foi criada de forma coletiva. Aí era uma liberdade de criação que a gente tinha, por entender que era um serviço de convivência muito específico, que por estar no SUAS a gente tinha ali uma liberdade de criação. Mas essa metodologia tinha uma lógica. E aqui voltando para a epistemologia e também para a nossa ontologia. Né? Qual que era a lógica? Cuidado e liberdade. Redução de danos. Sim, redução de danos com adolescentes. Isso aí também já dá um pano para a manga para outra mesa, outro evento. Né? Mas por que a gente defendia isso? Porque justamente quando a gente olhava e recebia esse adolescente, todos os outros serviços discutiam o quê? Tem que parar de usar. Beleza. Tem que parar de usar, tem que parar. E a gente tem que ter pelo menos um serviço nessa rede que vai receber esse menino e primeiro vai escutar ele. Depois que a gente começar a escutar, a gente vai entender essa dinâmica de uso. Depois de entender essa dinâmica de uso, aí sim a gente vai começar a construir com esse menino formas dele se cuidar. Essa menina, como é que a gente consegue fazer com que ela, né, pense sua vida diante desse uso. Então vejam, né, é uma lógica que era muito criticada, né, nessa rede, mas que ao mesmo tempo era um serviço que tinha um nível de adesão, falamos de adesão de manhã, né, mas tinha um nível, né, de vinculação, vou usar outra palavra, vinculação, que era interessantíssimo, né, ao ponto do Poder Judiciário querer encaminhar para a gente também, toda vez que tinha alguma situação assim. Né. E por fim, né, a situação de assessoramento técnico de serviço de convivência. Então, num nível de gestão, que nós psicólogos precisamos também pensar e ocupar esses espaços, né? Falávamos também do poder público, falávamos da questão da política e também da questão da gestão. Pensar a gestão é também pensar, de certa maneira, como que a gente qualifica esse contexto local, mas sim por uma lógica ética do cuidado e que, de certa maneira, está vinculada a princípios éticos da nossa profissão do compromisso social. Né? E nessa perspectiva, eu atuei ali acompanhando o serviço de convivência de 4 estados dessa OSC. Né? Os psicólogos começaram a atuar e não sabiam para onde ir. A gente se juntou, vamos fazer fóruns mensais para discutir o que a gente está fazendo, que fazer psi é esse nesse contexto que a gente está atuando. Né? Mas o mais interessante aqui, que eu acho que eu queria trazer para vocês, é que a gente tinha um nível de discussão tão qualificada que a gente olhou para as atribuições que chegou da organização, a gente olhou para essas atribuições e falou, isso aqui não responde ao que a gente tem que fazer enquanto psicologia na assistência social. E a gente fez um grupo de trabalho para rever essas atribuições da psicologia e a partir dessa revisão, aí sim, foi oficializado esse fazer da psicologia na assistência social nessa organização. Então vejam, né, isso aqui não de certa maneira, fruto de uma cabeça pensante que fala, não, isso aqui foi articulação coletiva. Né? Isso aqui foi, de certa maneira, diversas discussões para pensar. E para finalizar minha fala, dentro de tensões e conflitos, a gente tem algumas potencialidades. Né? Eu quero trazer 3 perspectivas que eu acho que direcionam, né, essa nossa atuação no SUAS, precisa
duas apontadas, inclusive, pelo CREPOP, no documento de referências técnicas, que é a pedagogia problematizadora e a pesquisação, e eu trago mais um que é das ancoragens. Então, o fazer psi nesse contexto das OSCs, né, além de um fazer que é do SUAS e que está vinculado a um compromisso social, precisa também ter essa vinculação, essa ancoragem, né, essa relação transferencial estabelecida entre psi e a pessoa que ela atende, né. Eu trouxe alguns casos aqui, acho que não vai dar tempo de falar, mas o Antônio Lancetti, né, que ele tem um livro bem interessante que é Contra a Fissura e Plasticidade Psíquica, que ele vai falar o seguinte, né, o redutor de danos, ou aquele que trabalha nessa perspectiva de situações sociais complexas, precisa estar interessado na biografia, né? Não é no uso em si, não, é na biografia. Quando a gente se interessa pela biografia, a gente consegue iniciar um trabalho, né? Essa pedagogia problematizadora, que, de certa maneira, estimula essa consciência crítica e só por meio dela, talvez, a gente consiga avançar naquilo que o CREPOP nos traz ali no início, né? Avançar para a superação de práticas de violência institucional, cotidiana, e uma perspectiva emancipatória, né? de encaminhamento e não bancária. Uma perspectiva de encaminhamento bancário, né? Ó, vai lá, não, mas o que eu vou fazer lá? Não, vai lá, né? Não, construir também com esse usuário, com essa pessoa. Conclua. E, por fim, a pesquisação, né? Nós produzimos muito conhecimento, gente. A gente sabe, amanhã a gente vai ter, né, as falas nas rodas, mas a gente tem uma possibilidade imensa de produção de conhecimento e a pesquisação é um caminho importante para a gente avançar nessas produções, né? Então, cabe à categoria articular meios de incidir sobre processos de violação de direitos e de aviltamento da psicologia, proporcionando um posicionamento ético-político de defesa da vida, da diversidade e da superação, também nas OSCs. Certo? Obrigado, gente. Essa placa é agressiva, né? Oi? Eu acho bem agressiva essa placa. Pois é. Conclua. Faltou a exclamação. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Juliana, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com luzes, na altura do ombro. Eu tenho 34 anos, tenho uma média aí de 1,63 de altura. Estou vestindo uma blusa preta com folhagens em branco, uma calça branca e uma sandália bege. Eu estou fazendo uso de óculos de grau com armação preta. Então, boa tarde, é uma honra estar aqui. Eu agradeço o CRP pelo convite. Então, estou para compartilhar um pouco com vocês da atuação da psicóloga junto às organizações da sociedade civil, que são executoras dos serviços socioassistenciais, né? Então, falando um pouquinho, né, da minha trajetória aí, quem sou eu? Essa sou eu sem óculos, tem uma foto minha, também com uma blusa preta, também com luzes, mas sem óculos. Tá? Tenho o meu Instagram aí, que eu sou iniciante na rede social profissional, mas tenho tentado fazer algumas reflexões aí sobre a minha área, mais especificamente de atuação, que é acolhimento institucional e também na problematização das adoções de crianças e adolescentes. Sou psicóloga, mestre em psicologia, concluindo o doutorado em psicologia social na UFSC. E também sou pesquisadora, né, e professora da Faculdade Sesusc, trabalhando com projetos de extensão, supervisão de estágio na área do SUAS. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero dizer que quando eu montei essa fala, eu pensei que talvez pudéssemos ter mais estudantes aqui, mas eu estou vendo que tem uma galera com uma longa trajetória prática. Então, talvez algumas coisas fiquem, né, isso já seja óbvio para vocês. Vou até tentar acelerar essa parte para focar naquilo que é mais da prática mesmo, para pensar da atuação da psicóloga, já que a gente tem bastante profissionais aqui, tá? Eu vou cronometrar eu aqui, porque eu não quero essa placa do finalize aí. Então, acho que já foi dito aqui, e me parece que todo mundo já sabe, mas trago aí um conceito, se a gente fosse pensar o que é isso, né? O que são essas organizações da sociedade civil, do que elas são regulamentadas, será que elas existiam antes de ser regulamentadas? Então, a gente tem aí a Miroski, né, que é uma lei que vai trazer e vai nomear quem são as organizações da sociedade civil, mas elas existem muito antes dessa regulamentação, né? E
a história delas tem a ver com uma lógica que é o que faz com que talvez hoje a gente tenha uma resistência às OSCs na assistência social, que é uma lógica assistencialista da caridade e não da garantia de direitos, que é o que a gente se pauta a partir do SUAS, né? Então, existem muitas problemáticas aí, mas as organizações da sociedade civil estão executando os serviços do SUAS, elas fazem parte do SUAS, né? Até um pouquinho antes a gente estava comentando sobre isso, e é curioso porque a minha primeira experiência numa organização da sociedade civil, que era executora de um serviço de acolhimento institucional, eu não entendia ainda que aquela instituição fazia parte do SUAS, né? Eu era ainda estudante de psicologia e muito inocente. Acreditava que, nossa, vou fazer um trabalho voluntário aqui nessa organização. E aí, que bom que a gente estuda bastante e reflete e repensa as nossas práticas, né? E hoje posso estar aqui falando com um outro olhar, né? Então, essa ideia de um caráter benevolente, ela foi a fundação dessas instituições, né? Que muitas vêm aí de lugares que têm relação com instituições religiosas. Não sei como que é na região de vocês, mas Florianópolis, onde eu tenho mais experiência com serviços de acolhimento, todas as casas de acolhimento de Florianópolis têm uma base religiosa, né, de diferentes instituições religiosas, predominando a religião católica. Tá? E a gente sabe que isso tem muito atravessamento para a nossa prática, né? Então, a gente precisa estar atenta a isso, né? Esse caráter benevolente, essa ideia de tem que dar aquele que não tem, né? Como se fosse um favor, como se fosse uma ajuda. E a gente está falando aqui de política pública, a gente não está falando de ajuda a ninguém, a gente está falando de garantia de direitos. Né? E aí, especialmente quando falo de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, direitos dessas famílias e dessas crianças e desses adolescentes. Né? Então, a ideia é que esses sujeitos possam ter direito à proteção social e que a gente atue aí a partir de uma política pública e, muitas vezes, nadando contra a corrente das OSCs que têm um outro olhar. Né? Então, eu fiz uma pesquisa, o último relatório que eu encontrei das organizações sociais foi do IPED 2020, tá? Que traz que Santa Catarina é o 7º estado em quantidade de OSCs no âmbito nacional. Então, a gente tem 42.410 OSCs registradas. E muitas delas estão executando os serviços do SUAS. Né? E estão empregando profissionais da psicologia. O estado de São Paulo, aí, que eu nem sabia que você ia falar, mas está aí, né? Está no ranking, é o que contém mais organizações da sociedade civil. Tá? Isso aqui também me parece que já é bem evidente para todo mundo, né? Tentei trazer um pouquinho da tipificação, mas acho que vocês podem vir aqui dar uma aula sobre isso, né? Mas acho que vocês entenderam que o Henrique falou mais da proteção básica e média, e eu vou um pouco falar da proteção social especial, mais especificamente na alta complexidade, que é onde eu tenho mais experiência, né? Atuando aí desde quando eu comecei como voluntário inocente, tem mais ou menos uns 11, 12 anos. Tá? Então, a ideia, né, dos serviços de acolhimento institucional é uma atuação que vai acolher essas crianças e adolescentes que tiveram seus afastamento das suas famílias de origem de modo excepcional e temporário. Não sei se tem alguém que trabalha no serviço de acolhimento aqui ou já trabalhou? Tá, obrigada. Só para eu entender quem está aqui. Então, esse serviço, ele deveria ser um dos últimos recursos, mas a gente vê que na prática e na teoria, na própria literatura aponta que muitas vezes ele é o primeiro, né? E acabam que muitas crianças e adolescentes são afastados das suas famílias de origem e tem um problema muito grande aí, já volto aqui, tem um problema muito grande aí, que é a criminalização das famílias empobrecidas. Então, nessa lógica de quem tem o que tem, dá para aquele que não tem, né? A gente, não, essa família que não cuida bem. Então, nós entendemos que quem cuida bem somos nós, instituição, e talvez uma família adotiva. Né? E aí a adoção também, que deveria ser a última das últimas opções, acaba muitas vezes sendo uma das primeiras opções nessa lógica de criminalização das famílias empobrecidas. Então,
meus anos de atuação no serviço de acolhimento, que desde o voluntariado eu já fui para psicóloga do serviço de acolhimento, já trabalhei com capacitação e formação de profissionais do serviço de acolhimento, eu nunca ouvi uma história de uma criança classe média ou rica que foi acolhida. Nunca. E a gente sabe, está tendo uma mesa em outra sala que eu queria também poder estar assistindo, acho que tinha que ser separado para a gente poder ver tudo, né? Sobre violências. A gente sabe que violência não é exclusividade de comunidades periféricas, de comunidades empobrecidas e pretas. Mas essa é a grande maioria das crianças acolhidas. Então, eu sempre me perguntei, e me pergunto até hoje, onde que estão as crianças classe média alta que sofrem violência no contexto familiar? Porque a violência intrafamiliar, ela acontece em diferentes cenários, infelizmente, né? Então, o afastamento familiar deveria ser uma excepcionalidade, mas ele acaba virando muitas vezes a regra. Então, é nosso papel enquanto profissionais da psicologia, ao receber ali o encaminhamento dessa criança que foi acolhida, entender quais são os motivos que levaram a esse acolhimento institucional, né? E trabalhar junto com essa família para entender essa dinâmica dela, ao invés de criminalizar a dinâmica da família a partir do nosso olhar, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu me passei nas divisões, mas acho que isso também é muito tranquilo para vocês, que é o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Ele se divide nas modalidades de abrigo, casalar e família acolhedora, que daria para a gente ficar uma tarde falando aqui sobre as problemáticas de cada um desses serviços, né? Mas a gente tem aí a atuação, e nos 3 cenários, tem a obrigatoriedade, que a gente estava comentando até, né, da equipe mínima aí, de uma psicóloga e uma assistente social como equipe técnica, né? E vamos trabalhar muito juntas aí nessa parceria nos serviços, tá? Coloquei ali o QR Code também da cartilha de orientações técnicas. Eu vejo nesse processo de formação e de atuação com profissionais, pessoas desconhecendo muito o que é o nosso fazer da psicologia aí no serviço de acolhimento, né? Que não é uma psicologia clínica, que não é uma psicologia individualizante, ou que não deveria ser, né? E aí tem um livro que eu encontrei na Abrapso, no ano passado, que é da Tatiana Moreira, e ela questiona: essa criança tem perfil de abrigo? A Tatiana é uma psicóloga lá do Rio de Janeiro, que fez uma pesquisa tentando entender aí quais são os discursos e quem são as crianças e adolescentes institucionalizados. E esse livro me provocou muito, assim, porque eu já me deparava com isso na prática. E aí poder ler, né, uma pesquisa e uma teoria que ela fundamentou a partir disso foi muito interessante. Então, tem a ver com o que eu estava falando um pouco antes, que é sobre que crianças que estão sendo institucionalizadas e que olhar que as organizações da sociedade civil depositam nessas crianças. Então, o que vem? Que discurso que vem? Coitadinha, foi abandonada, a família não quer, a família não está implicada. O que é a família não está implicada? Florianópolis é muito grande. Já atuei num serviço de acolhimento institucional que ficava no extremo norte da ilha e que a família morava no extremo sul. De ônibus, ela levava umas 2h30 para fazer a visita. Como que essa família visita? Então, entender, né, as questões ao invés de julgar e criminalizar. E aí nós vamos acompanhar a família de origem também, né? E tendo muito cuidado com essa família, porque muitas vezes, quando acontece uma situação de violação de direitos das crianças e dos adolescentes, é porque essa família já foi previamente violada pelo Estado. Ela também está em risco, né? Então, é uma reação em cadeia que acontece ali, né? E a prioridade sempre vai ser a reintegração familiar, né? Então, acho que isso também não é novidade para ninguém, né? Trabalhar com essa família para a garantia dos direitos dela, para que essa criança possa ter a garantia dos seus direitos, né? A Tatiana problematiza no livro dela, e isso é uma questão também, a maior parte dos acolhimentos institucionais, qual é o motivo? Negligência. O que é negligência? Negligência. No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já diz que situação de pobreza, vulnerabilidade socioeconômica não é motivo para afastamento do núcleo familiar. Isso acontece, a gente sabe, né? Porque a pobreza, a dificuldade socioeconômica, ela desencadeia outras situações, né, que colocam em risco.
E aí, nesse nosso trabalho, a gente vai construir um documento, né, pensando, teve uma fala ali sobre documentos também, né, eu acabei não assistindo porque eu estava aqui nessa mesa, mas que é o plano individual de atendimento, né, que é um plano que nós vamos construir junto com essas crianças, com esses adolescentes. Não é eu, psicóloga, sentada na minha mesa, no meu computador, achando o que é melhor para essa família, o que é melhor para essa criança. É com eles, né, é sobre eles esse documento. É pensar o que essa família precisa de atendimento, de articulação com a rede. Então, o Henrique trouxe a questão, né, da gente entender que precisa articular e não pode resolver tudo ali só dentro do serviço de acolhimento, né? Então, articular com o PAEF, articular com os serviços da rede que possam auxiliar também no cuidado dessa família, né? E o último recurso dos últimos, a adoção, né? E é muito engraçado, porque eu comecei a pesquisar no mestrado adoção. E aí fui me direcionar para as devoluções na adoção, né? E eu lembro que na minha banca de qualificação eu sempre errava. Quando eu ia falar devolução, eu errava a palavra, né? E aí eu falava assim, nossa, essa palavra me incomoda, né? Devolução na adoção. A gente devolve o quê? Né? A gente não devolve criança, a gente devolve um objeto, uma roupa que não serviu. E a professora Ana Justo, que estava na minha banca, falou assim, mas talvez o termo seja para incomodar mesmo, né? Talvez seja porque ele não devesse acontecer. Então, a gente falha muito aí, né? A gente falhou com a família, família de origem, que não conseguimos fazer a reintegração familiar. Depois, a gente falha, às vezes, na adoção, né? E isso é muito triste, porque a criança e o adolescente revive, na verdade, a experiência de ruptura familiar, né? Então, seja no estágio de convivência, seja depois da sentença, eu dialogo muito com o pessoal do direito, eu falo, gente, o tempo psíquico não é o tempo jurídico. Estava no estágio de convivência, não transitou em julgado a sentença, não é devolução. Não importa, a criança foi lá, fez a mochilinha dela, foi morar na casa de alguém que ela chamou de pai e mãe e voltou para o serviço de acolhimento, né? E a minha fala não é no intuito aqui também de individualizar e culpabilizar as famílias adotivas, porque elas também muitas vezes foram desamparadas, né? Muitas vezes a gente faz o quê? Toma que o filho é teu. E agora dê conta aqui, né? Sem também prestar um suporte. E aí entra o nosso papel também de fazer esse acompanhamento pré e pós-adoção. Então, chegamos na última opção ali, que era o encaminhamento para adoção. Nós vamos trabalhar junto com essa criança e com esse adolescente no serviço de acolhimento e com essa família adotiva. Não dá para simplesmente fazer um acompanhamento de aproximação em 2 semanas e dizer agora pode ir para casa. Porque não é assim que se constrói vínculo, né? Em 2 semanas as pessoas estão se conhecendo, né? Formar uma família é algo muito complexo. Então, nós também atuamos diante disso, diante dessas demandas aí dentro do serviço de acolhimento institucional, lembrando que estamos executando um serviço do SUAS, né? Não estamos fora do SUAS. Tá? E hoje eu atuo num projeto de extensão que é voltado para realizar grupos com adolescentes que estão frequentando os serviços de acolhimento institucional e que tiveram seus vínculos com as suas famílias de origem rompidos e não têm uma perspectiva de adoção. Porque a gente sabe que, né, tem sempre o discurso, tem 37 mil, não sei quantos mil, está por aí, 30 e poucos mil pretendentes à adoção e acho que 4 mil e tantos crianças e adolescentes aptos juridicamente à adoção. Né? O que acontece aí que essa conta não fecha? Tem muita discussão sobre isso, não é um único fator que faz com que essa conta não feche, né? Mas a realidade é que adolescentes são menos requisitados, procurados lá por famílias que se habilitam à adoção. E parece que a adolescência é uma fase que tem aí muito peso, né? Muito estigma, muito preconceito, né? A gente até chama, às vezes, a aborrecência, né? Então, vamos tentar nomear como juventude, talvez, né? E aí, esse jovem, ele faz 18 anos no serviço de acolhimento institucional. Então, quem aqui fez 18 anos e no dia do seu aniversário acordou e falou assim, nossa, agora eu sou super adulto, independente, eu consigo fazer minha gestão financeira, morar sozinha, né? Não. Né? É o tempo psíquico do tempo jurídico, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que o acolhimento institucional para crianças e adolescentes até 18 anos.
Então, ele fez 18 anos, ele vai ser desacolhido. Claro que quem trabalha no serviço sabe que não é bem assim. Por quê? Porque tem a gente lá. Né? Tem a gente emitindo relatório dizendo: precisamos que esse adolescente fique mais um tempo, ele está fortalecendo os vínculos, a gente está vendo local de moradia para ele, e o judiciário, numa parceria, pode, né, acatar isso e entender que esse adolescente pode ficar mais tempo institucionalizado. Né? Mas ele também não pode ficar para sempre institucionalizado, não é essa a ideia. Né? Mas a ideia é que a gente possa fazer uma preparação gradual para o desacolhimento dele. E esse é um campo que eu vejo que é ainda muito pouco difundido e que talvez até seja uma possibilidade aí na lógica da capilaridade das organizações de atuação, né? Que é essa preparação, esse trabalho com o adolescente para o desacolhimento institucional e para uma vida autônoma, para um processo de protagonismo jovem. Então, hoje, no SESUSC, a gente tem um projeto de extensão que chama Projeto Casa, que trabalha com esses adolescentes numa perspectiva de discussão sobre a vida, né? Não só sobre o desacolhimento, mas sobre tudo que se atravessa aí, para que eles não se sintam, talvez, desamparados e expulsos de casa ao completar 18 anos. Né? Então, já foi dito aqui em diferentes mesas, né? A psicologia está no SUAS, é um campo de atuação, é um campo de empregabilidade, muitas vezes o primeiro emprego de muitas pessoas. Né? E acho que a gente precisa ter espaços como esse para discutir, para dialogar, para repensar as nossas práticas e para ter muito cuidado ao atuar em instituições que têm uma história aí de assistencialismo, de caridade, para não estar reproduzindo essa história. Né? Que a gente venha para romper com isso, né? E nem que seja para, talvez, falar demais, e aí é muito complexo, né? Porque a Simone trouxe a questão, e quando a gente está trabalhando numa organização uma organização da sociedade civil, não existem garantias, né? Então, muitas vezes a gente vai falar demais e vai acontecer o quê? Vai ser demitido, né? É isso. É muito triste isso, mas é. Né? Então, assim, acho que uma habilidade que eu fui desenvolvendo, porque eu sempre tive a língua meio grande também, foi de talvez conduzir as coisas com um cuidado, mas nunca se calar. Né? Nunca se calar. Sempre lembrar o que é psicologia, o que é o SUAS, qual é a nossa atuação diante desse serviço e não se dobrar aí a esses dispositivos que são assistencialistas, que são de caridades, para que a gente possa garantir o direito das crianças, dos adolescentes e dessas famílias aí que são atendidas. Né? Então, eu reflito aqui, né, no momento final, que a gente possa sempre se lembrar, né, que as vulnerabilidades elas são históricas e estruturais. Então, a gente precisa tratar elas como uma questão de saúde, uma questão pública. Não é à toa que a gente tem um perfil aí de crianças e adolescentes que são institucionalizados. A gente tem um perfil de família que é vigiada, que é controlada. Isso não é à toa, né? Isso é uma produção aí histórica. E aí, citando Paulo Freire, né, eu desejo que a justiça social ela possa se implantar antes da caridade. Né? E eu agradeço vocês pela atenção nessa tarde. Obrigada.